A riqueza da nossa vocação. Esse que vos fala é o pastor Mozart Guida e estamos aqui para mais um Conectados na Palavra de Cristo. Permaneça até o final, desde já quero agradecer a sua paciência, o seu cuidado em assistir esse conteúdo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. O texto pelo qual nós faremos a nossa reflexão nesta oportunidade encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, apenas o versículo de número 9 para a nossa reflexão nesta oportunidade. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A riqueza da nossa vocação. O texto pelo qual nós fizemos essa leitura é a primeira carta que Paulo ele está escrevendo à igreja de Corinto. Ele está escrevendo essa carta à igreja de Corinto, primeiramente para elogiá-los no que se diz respeito que os diversos dons haviam sido oferecidos àquela comunidade de fé. E não obstante a essa distribuição de dons gratuita que vem da parte de Deus, Paulo faz questão de mencionar que em tudo eles eram enriquecidos. Em tudo eles estavam vivendo bem com a graça de Deus e que nada estava lhes faltando. Em especial também os dons que vêm da parte de Deus para as nossas vidas. Então, eu separei aqui algumas lições que eu tirei desse texto para que nós também possamos refletir a respeito da riqueza da nossa vocação. Você também tem uma vocação. É verdade, você tem uma vocação. É o vocare de Deus para as nossas vidas. Todos nós somos chamados, vocacionados no que diz respeito a evangelizar, a cumprir o ide do Senhor. E nesse contexto, Paulo faz exatamente isso. Ele fala para aquela igreja que em tudo eles eram enriquecidos, que nenhum dom estava faltando e que Deus haveria de confirmar de maneira que tudo iria acontecer dentro da vontade de Deus para que eles pudessem compreender a riqueza da sua vocação. Será que nós estamos compreendendo a riqueza da nossa vocação? Porque quando eu falo em riqueza da nossa vocação, a primeira coisa que nós temos que trazer à nossa memória é que nós somos separados pela vontade de Deus. Não somos separados pela nossa própria vontade. Nós somos separados pela vontade de Deus. Separados pela vontade de Deus com qual objetivo? De fazer a vontade de Deus. Porque uma vez que nós somos enriquecidos pela palavra, enriquecidos em Deus, ou seja, de modo que esses dons são oferecidos gratuitamente a nós, nós somos separados pela vontade de Deus. Então esse é um ponto. E assim, não obstante a esse primeiro ponto, eu observo também que nós, além de sermos separados pela vontade de Deus, nós também somos o quê? Capacitados com dons e com serviço. Notem comigo que Paulo refere-se aos dons, ele refere-se a essa diversidade de dons que estava sendo oferecida a essa igreja, quando ele diz que em tudo fostes enriquecidos, ou seja, nós também somos capacitados com dons e com serviços, mas nós não podemos de forma alguma enterrar os nossos dons, enterrar os nossos talentos, deixar de servir ao reino de Deus por algum motivo ou outro. E é nesse contexto que nós somos desafiados a continuar servindo o reino de Deus, porque o reino de Deus ele é muito maior do que um espaço físico de uma igreja local. O reino de Deus ele é muito maior do que o espaço físico de qualquer campo de futebol onde fazem esses grandes shows, esses grandes eventos, porque nós somos capacitados com dons e serviços para utilizá-los, para trabalhar na seara do Senhor. E o nosso Senhor Jesus Cristo afirma com bastante propriedade que esta seara ela é grande, mas os ceifeiros são poucos. Ou seja, nós somos capacitados sim, capacitados com os dons
e com serviço. Portanto, apresente-se diante do nosso general, que é Cristo, dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa a mim também. E não obstante a esses dois pontos, tem um último ponto para a gente poder finalizar o nosso Conectado neste dia. Diz assim: sustentados pela fidelidade de Deus. É o que a palavra de Deus fala no versículo 9, o versículo pelo qual nós fizemos a leitura da palavra de Deus. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, nós somos sustentados pela fidelidade de Deus. E esse é um ponto importante, pois se nós somos sustentados pela fidelidade de Deus, nós não temos o que temer, nós não temos o que a retroceder, porque uma vez que nós somos separados para essa vocação, uma vez que nós somos separados pela vontade de Deus, capacitados com dons de serviço, sustentados pela sua fidelidade, nós temos que avançar enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita, santa e agradável. E eu tenho certeza que o Senhor Deus, ele distribuiu e continua distribuindo dons para todos nós, e que nós possamos reconhecer a riqueza da nossa vocação. Há uma riqueza muito grande na vocação que Deus te deu. Deus não te chamou para ser apenas um ouvinte, um telespectador, aquele que apenas assiste, mas Deus te chamou para ser uma pessoa que decida, uma pessoa que possa entrar em campo e decidir. E nós entramos em campo na obra de Deus, atuando, agindo, ou seja, uma vez que nós somos separados pela vontade de Deus, capacitados, sustentados por Deus, nós temos que fazer esse movimento que Jesus Cristo fazia. Observem comigo que a teologia de Jesus Cristo, ela se dava no meio do caminho, ou seja, Jesus Cristo nunca ficava parado em um determinado ponto por muito tempo, ele estava sempre em movimento. A obra de Deus, o reino de Deus é um reino que está em movimento em favor daqueles que ainda não conhecem a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Eu fico por aqui, até o nosso próximo Conectados na Palavra de Cristo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Lembre-se de compartilhar esse conteúdo, se inscreva no nosso canal, de modo que o YouTube possa recomendar os nossos vídeos para outras pessoas. Tem muitas coisas boas no nosso Conectado, dá uma vasculhada lá, tem muitos temas interessantes, certamente muitos deles irão agradar você também. Que Deus abençoe grandemente todos vocês, fiquem com a santa e gloriosa paz de Cristo Jesus.